Ainda sobre os ilustradores, da primeira parte comentamos sobre alguns deles e comentamos aqui sobre alguns outros, e ainda vão ficar faltando naturalmente muitos, mas são mais ou menos os preferidos do programa. O Jaime Cortez, que é um ilustrador fabuloso, ilustrou principalmente, foi nesse livro que conhecemos e achamos muito bom, o Rubaiyat. O Rubaiyat tem várias edições aí, o livro do Omar Khayyam, né, um livro muito antigo. O Rubaiyat era um matemático e um poeta persa e escreveu esse livro, até hoje muito conhecido, e aqui em duas versões, inclusive. Uma delas, a esquerda, a minha esquerda, a edição ilustrada pelo Jaime Cortez, que é essa, a capa. Essa outra aqui, da coleção Rubaiyat que está sendo relançada, inclusive, pela editora Nova Fronteira, pela editora Record, né, que comprou todo mundo aí, né, comprou inclusive a José Olímpio. Originalmente foi publicado pela editora José Olímpio. Uma observação rápida a respeito dessa edição aqui, da José Olímpio. Essa aqui é a edição original, não é o relançamento, está bem conservada. Bonita. As quadras, né, são 170, 162 quadras dependendo da edição. As quadras são essas, emolduradas, muito adequado o conteúdo. Detalhe também, as páginas são cortadas pelo próprio leitor, um cortador de página, por isso que tem esse formato irregular aqui nas bordas. Mas não é ilustrada. E não é ilustrada, principalmente ela não é ilustrada pelo Jaime Cortez. As edições não são muito compatíveis, não. Você vai encontrar grandes diferenças entre elas, inclusive no número de quadras. Essa vai a 170 quadras, essa vai a 162 quadras. Não sabemos o que aconteceu. O espírito é o mesmo, é muito característico. O Rubaiyat é um tipo de poesia muito incomum. A época que foi escrito, o lugar que foi escrito, um tipo de poesia como essa, né? E principalmente uma visão de mundo a respeito da efemeridade da vida. Aqui principalmente o assunto, as ilustrações do Jaime Cortez, seus traços, né? O seu traço muito típico, muito colorido. E aqui as imagens. Não são muito comportadas as imagens, não, mas o espírito do livro tem a ver com esse comportamento até certo ponto licencioso, mas o foco não é esse, né? É uma filosofia por trás disso, e inclusive não na edição que vem com as ilustrações do Jaime Cortez, mas na outra edição, que aí sim tem uma troca de correspondência entre o Otávio Tarquínio de Souza e o Alceu Amoroso Lima. Eles discutem sobre o conteúdo do livro, não é o foco aqui, são as ilustrações. E também como ilustrações, o Cláudio Martins. O Cláudio Martins, o ilustrador de tempo integral da editora Itatiaia, na verdade ele não era o ilustrador, não fazia as ilustrações dos livros, ele era o capista. Fazia as capas, sempre as capas, né? Mas ele é um traço muito original, o dele. E incrível, assim, para a quantidade, o catálogo da editora Itatiaia era enorme, para a quantidade de capas de livros que ele fez, com sempre boa qualidade. Então, talvez dos mais típicos aqui, da coleção brasiliana, sim, a Capitania das Minas Gerais, com uma ilustração muito típica dele. Não a mais bonita, nem a mais feia, mas a mais típica. Como também da mesma coleção brasiliana, a editora republicou essa coleção enorme, do Luiz da Câmara Cascudo, História dos Nossos Gestos. Algumas são menos abstratas, né? Essa aqui não é nada abstrato, claramente o gesto, né? E outros, como as Fábulas de La Fontaine,
E as ilustrações, por exemplo, desse livro, dentro do livro, já são do Doré, do Gustave Doré, não do Cláudio Martins. As fabulosas ilustrações do Cláudio Gustave Doré. Fora, aí sim, o Cláudio Martins. A capa inteira assim. Contos do Perrault seguem a mesma linha. E raros são os livros da editora Itatiaia que não foram ilustrados pelo Cláudio Martins. Alguns que tem uma história muito peculiar, que é esse como exceções, né? Como diz, que não foram ilustrados por ele. Do Michael Chaplin. Talvez não tenha vendido tanto por conta de não terem sido ilustrados por ele. Não foi, parece que por isso. Talvez, à época, pelo título, né? Esse do Michael Chaplin, que é filho do Charles Chaplin. O livro se chama simplesmente isso, né? Eu nunca fumei maconha no jardim do meu pai. É a biografia do Michael Chaplin. E o dono da editora Itatiaia, que já faleceu, ele comenta que ele apostou que esse livro ia vender muito e não vendeu nada. Na verdade, ele é suspeito que o livro proliferou nos depósitos, ele tinha editado 10 mil e tinha mais que 10 mil depois de um tempo, né? De tão pouco que vendeu. Atualmente, não sabemos o que aconteceu com tantos livros. Se tornou um livro relativamente raro. Esse exemplar, em ótimo estado de conservação, não foi ilustrado pelo Cláudio Martins. Além de tudo, tem essa curiosidade, né? Foi ilustrado por um ilustrador bem menos conhecido, que é o Paulo R. Pinto, tá? Simplesmente. E outro detalhe curioso é que o livro é bom. Esse livro em particular ele é muito interessante. Ele descreve, não tem o assunto, apesar do título, né, não tem a ver com plantas alucinógenas nem nada. É sobre o problema de filhos de pessoas muito famosas. E, nesse sentido, é interessante. Não é supremamente interessante, mas não merecia ter vendido tão pouco, né, ou quase nada.